And that same power, that same Christ, hallelujah, that's the fundamentalists, that's them people who deny the power of God, say it's wrong, but that same power that spoke the world into existence is in those people. It's like the Holy Ghost. That's right. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado, porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Isso é certo. And women, it's time that we found out who you are. The devil's trying to hide you back, tell you that you're some little cow down, something you're not. Homens e mulheres, é hora para que nós descobramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha covardada. Vocês não são. You're sons and daughters of God. The deity is not in heaven, it's you. Hallelujah. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu. Ela está em você. Aleluia! I know you think I'm crazy, but let me tell you something, brother. When you realize that Almighty God lives in you, immortal life. My life I give Zoe. The life of God is in the human being. Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém, deixe-me dizer-lhe algo, irmão. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida dou, Zoe, a vida de Deus está no ser humano. Muito bom dia aos nossos amados e preciosos irmãos. Que Deus nos abençoe. Estamos usufruindo das maravilhas da sua graça, do seu amor. E isso nos faz sempre regozijantes, pessoas felizes, satisfeitas. Bem, nós queremos responder uma pequena pergunta. Pode uma pessoa que está em adultério realizar milagres? Nós temos encontrado várias passagens que o profeta fala sobre isso, na mensagem Coisas que Hão de Ser, parágrafo 3, na mensagem em Hebreus. Nós conhecemos a história daqueles dois homens pentecostais. O profeta encontrou com eles e um profetizava, um falava em línguas estranhas e o outro interpretava. E o profeta tentou encontrar-se com eles. E quando os encontrou, ele conversou com ambos. E neste encontro, ele então descobriu que um era um verdadeiro cristão e o outro era simplesmente um hipócrita. Tinha uma mulher loira e estava agora junto com outra mulher morena e já tinha um filho com ela, ou vice-versa. A esposa dele original era cabelos negros e ele estava com uma loira. E nós encontramos que é possível, através da leitura da Bíblia, dos ensinos que Jesus nos traz, que o apóstolo São Paulo nos deixou, que é possível a pessoa estar em adultério e mesmo assim ainda ter dons. Porque o apóstolo São Paulo diz também na carta aos Romanos que os dons e a vocação de Deus são dadas em arrependimentos de pecado. Então fica assim, é possível? Pode uma pessoa que está em adultério realizar milagres? Tomemos aqui a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. O título, começando no verso 12. Os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém,
aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Muito bem. Então, nesta escritura, nós encontramos que nós somos instruídos a fugir destas coisas, da prostituição, do adultério, porque nós somos templos. O pastor é templo, o membro é templo, e juntos nós formamos um corpo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Então nós temos visto que é possível a pessoa ter os dons de cura, os dons de milagres, de línguas, e mesmo assim estar em adultério, estar praticando aquilo que não deveria praticar, se escondendo atrás de um dom que é dado por Deus sem arrependimento de pecados. Isso não quer dizer que quando a pessoa realiza essas coisas, esses milagres, ele esteja de acordo com a vontade de Deus em toda a sua vida. Ele pode estar com a sua mente cauterizada, de que aquilo não lhe fará nenhum mal. Mas o apóstolo também diz, no verso 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então agora nós estamos tratando de salvação, do reino de Deus. Porque nós devemos perceber que essa primeira morte que nós herdamos dos nossos pais, do nosso pai Adão, Satanás não está preocupado conosco a relação dessa primeira morte. Porque ele sabe que essa primeira morte é uma herança. Tu és pó e ao pó tu has de tornar. Quer dizer, ele sabe que o homem vai morrer, ele não está preocupado. Mas o que ele está interessado? É levar você a ter a segunda morte. Perceberam? Então é possível a pessoa morrer duas vezes? Sim. Porque ele vai ressuscitar e vai ser julgado pelas obras praticadas neste corpo.
E ele vai ser pesado e achado em falta. Se for achado em falta, então ele vai atingir a segunda morte, que é o lago de fogo. Então você não deve se iludir por milagres que pessoas fazem, maravilhas que as pessoas fazem. Se você olhar São Mateus, capítulo 7, Jesus dá esta instrução. Ele diz a partir do verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós descobrimos que qual é a vontade de Deus? É que você não pratique o adultério, que você não prostitua, é que você não seja um devasso, é que você não seja um adúltero. Essa é a vontade de Deus. Então nós devemos compreender essas coisas e estarmos cientes disto, que o nosso corpo, ele não é criado para a prostituição. A comida é para o ventre? É. O ventre é para a comida? É, mas Deus aniquilará todos os dois. Mas o corpo não foi feito para o adultério. O corpo não foi feito para a prostituição. Porque vejamos aí o verso 22, de São Mateus capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, no nome de Jesus, os demônios são expulsos. Em nome de Jesus, as pessoas profetizam. Em nome de Jesus, as pessoas fazem muitas maravilhas. Como, por exemplo, essa que foi perguntada. Pode uma pessoa que está em adultério realizar milagres? Jesus está dizendo que sim. Então vejamos. Então, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, com isto, Jesus está falando claramente que o homem pode estar em iniquidade, que o homem pode estar em pecado e mesmo assim realizar maravilhas, curas, milagres, falar línguas estranhas, interpretar as línguas estranhas e mesmo assim estar em iniquidade. Por isso é que o homem recebe um dom de Deus, tem uma vocação de Deus, mas isso é dado a ele sem arrependimento de pecados. Então Jesus responde essa pergunta claramente. Ele pode realmente estar nesta condição, até mesmo de ser exaltado, ovacionado pela multidão por realizar milagres. Mas isso não dar direito, não quer dizer que ele seja livre da segunda morte. Mas praticar a vontade de Deus, porque o Senhor Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade perfeita de Deus. Então, meus irmãos, repetindo isto, Satanás, ele não preocupa se você vai morrer nessa dimensão. Ele sabe que aqui já é uma sentença, é quadro determinado, todos terão que morrer, ou, se estiver vivo, serem transformados.
os salvos. Mas o que vai fazer com que não soframos o dano na segunda morte não é o quanto de milagres façamos aqui, quantos de maravilhas, quanto de línguas falamos, quanto de glorificamos, não é isso. O que vai levar-nos a estarmos livres da segunda morte é justamente fazer a perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós fujamos da prostituição. E a vontade de Deus é que nós fujamos da avareza. E a vontade de Deus é que nós fujamos da idolatria, da mentira, do roubo, do crime. Essa é a vontade de Deus. Então nós encontramos isso em Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que tem acontecido hoje, nesses últimos dias, é que está havendo um comodismo quanto ao adultério. As pessoas estão conformadas com seus pastores que vivem em adultério. Isso é coisa de homem mesmo. Não, pode ser de homem, mas isso aí não é coisa de cristão. O cristão, ele foge destas coisas. O cristão escapa destas coisas. O cristão valoriza a perfeita vontade de Deus em sua vida. Quando ele entra por este caminho, está dizendo: pessoas, eu não sou cristão, eu posso ser um pastor, mas eu não tenho o Espírito Santo na minha vida. Porque se eu tiver o Espírito Santo na vida dele, ele não vai fazer corpo, ele não vai viver em adultério, ele não vai viver em prostituição. É isto que o apóstolo está dizendo. É isto que o Senhor Jesus nos diz em São Mateus capítulo 7. É isto que São Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios capítulo 6, que nós temos lido nesta manhã. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então o cristão, ele não vai fazer isso. Fugir da prostituição, ele vai fugir, ele vai escapar. José fugiu, José escapou. Então o cristão hoje também foge. Ele escapa. Porque todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Agora, como pode um homem ser templo do Espírito Santo e fazer corpo com a prostituição, com a prostituta, com a meretriz? Ou tentar fazer de uma virgem uma prostituta? Então fica aí a resposta. É possível que ele faça sim milagres, mas não é possível viver em adultério e escapar da segunda morte, que é o lago de fogo. Que Deus, na sua graça infinita, nos abençoe. Abençoe a todos com a cura, com a libertação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações jamais serão maiores que Deus, e elas não vão nos impedir de caminhar. Sabe por quê? Se diante de mim, se diante de você, se abrir o mar, Deus vai nos fazer andar por sobre as águas, como Ele tem feito. Aleluia! O peito em fé,
sua fé, tentando provar o seu amor pela palavra, o seu amor pela mensagem. E não é só aqui na igreja, você pela internet também, a cada segundo. Mas lembre-se, se você estiver diante de um mar em 2021 e ele não se abrir, se preocupa não, você vai passar por cima. Deus jamais vai te separar, vai te deixar só. Vamos lá? Se diante de mim, fala isso com fé, cante com fé.